Fala galera, tudo bem? Neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre a unidade de número 5, que se refere exatamente ao estudo da interpretação dos contratos, está certo? Peço que vocês acompanhem, essa aula é uma aula um pouco mais curta, então nós teremos aí certamente uma sistemática em relação aos vídeos diferente do que a gente estava acostumado até a unidade anterior, beleza? Nós não teremos 5 vídeos, nós trataremos isso de uma maneira mais curta, fiquem ligados. Também peço que você não se esqueça de verificar nos slides, a sequência dos tópicos que nós estudaremos. Então eu vou voltar aqui no slide inicial de abertura, nós temos 5 itens de estudo para falar sobre a unidade 5. E o seu objetivo principal é falarmos sobre interpretação dos contratos, está certo? Não se esqueça de consultar o mapa mental, verificar a leitura obrigatória e lá no final, na caixa de ideias, também estudar o acórdão que lhe foi indicado como item complementar obrigatório dessa disciplina, beleza? Desse conteúdo. Então, galera, falar sobre interpretação dos contratos é algo extremamente relevante, porque ele tem um impacto muito forte em 2 momentos específicos, na fase de elaboração dos contratos e na fase de eventual discussão ou lide contratual. Portanto, um contrato precisa ser bem elaborado, de maneira que o advogado dedicado à sua elaboração possa aplicar boas regras jurídicas que efetivamente não permitam uma discussão futura, não permitam posições ambíguas, não permitam uma leitura contraditória feita pelos contratantes. Por isso que nós devemos dar um valor muito grande na prática para o que nós vamos aprender nessa unidade. E também vejam vocês que se acaso os contratantes lá no futuro, depois de assinado o contrato, depois de praticando o contrato, se eles contratantes descobrirem que existe um conflito de interesses oriundo de uma interpretação distinta que fazem de uma cláusula contratual, novamente o advogado será importante e relevante para resolver esse problema, ou seja, para dizer quem tem razão. E se o advogado, também num roteiro extrajudicial, conciliatório, de mediação, não conseguir resolver o conflito, obviamente que é possível que esse contrato seja levado ao poder judiciário, por intermédio de uma ação judicial, onde se discutirá, então, a interpretação e a justa e equilibrada aplicação daquelas regras contratuais. Então, o juiz de direito também fará uso do que nós estudaremos hoje para bem interpretar o contrato. Está certo? Vejam, senhores, então, que os temas desta aula são importantes para elaborarmos um bom contrato e evitando com isso conflito. Como advogados, se o caso, para resolvermos conflitos contratuais, mas se isso não for possível, lá na justiça, como juízes, que tenhamos condições de interpretar e dar a solução mais justa para os contratos. Está bem? Avançando aqui, nós estudaremos os itens 1, 2 e 3, seção 1, 2 e 3 dessa unidade em conjunto, beleza? Nos próximos slides. E o primeiro slide aqui indica a ideia conceitual desse instituto. Ora, a interpretação dos contratos nada mais é do que a aplicação de técnicas específicas para que eu encontre o verdadeiro e o real desejo dos contratantes desde o início da relação contratual, ou até mesmo desde o momento que a precedeu, ou seja, o momento em que negociaram e estipularam qual seria a sua verdadeira vontade. Vejam vocês que a interpretação dos contratos, então, tem como objetivo resgatar aquilo que foi perdido durante a execução do contrato. Ora, quando duas partes negociam e chegam no consenso, pode ser que coloquem no texto do contrato a sua vontade. Mas ao longo da execução do contrato, da aplicação do contrato,
lá na frente, futuramente, é possível que uma das partes, ao ler o contrato, ou mesmo sem ler, ao executar um ato contratual, dê àquele ato uma interpretação distinta. Distinta quando comparada com a interpretação que o outro contratante daria ao ficar surpreso. Nossa, mas não foi isso que combinamos? Não é desse jeito que está previsto no contrato? Opa, surge uma lide, surge um conflito de interesses. É preciso, então, usar as ferramentas de interpretação dos contratos para retornarmos àquele status anterior e dizer assim, o que é que as partes realmente queriam com aquela cláusula, com aquele contrato. Portanto, a interpretação, também chamada de hermenêutica jurídica contratual, ela tem como objetivo esse resgate daquilo que foi verdadeiramente considerado pelas partes no momento da sua declaração de vontade. Lógico que cada doutrinador vai dar um norte específico, conceitual sobre isso. Vejam vocês aqui que eu tentei, a partir da expressão, dos autores que nós estamos seguindo, dizer o que seria esta técnica de interpretação dos contratos. Ou seja, eu desenvolvo uma atividade que tem como objetivo enxergar, encontrar exatamente o que as partes queriam com aquele conteúdo contratual, com aquela cláusula contratual. Porque se eu conseguir fazer isso, eu vou dizer, esta era a vontade de vocês, é assim que o contrato deve ser aplicado. As regras, as técnicas de interpretação é o que nós vamos estudar um pouquinho hoje a partir desta aula, está bem? Bom, inicialmente, o que nós encontramos na doutrina são as figuras denominadas de elementos que permitem a interpretação do contrato. Ou seja, eu preciso verificar aonde é que eu vou encontrar informações, aonde é que eu vou encontrar detalhes, para que isso volte para mim, eu analise e diga o que deve ser decidido naquele contexto. A doutrina indica a existência de dois elementos. Um elemento externo, que é aquilo visto, percebido pelas partes. Um elemento, portanto, denominado aqui como linha objetiva de interpretação. Um elemento externo, que nada mais é do que o texto do contrato, aquilo que está escrito no contrato. Portanto, externo, porque é aquilo que verdadeiramente foi exteriorizado pelas partes no momento da assinatura do contrato. Mas não é apenas essa linha, não é apenas esse elemento que nós consideramos para interpretar um contrato. Nós também adotamos um cenário distinto, que é a avaliação do elemento interno, ou seja, uma linha subjetiva de interpretação. Nesta linha subjetiva de interpretação, o que eu busco de fato é compreender o que as partes pretendiam no momento de celebrar aquele negócio jurídico, ou seja, a vontade efetiva das partes. E isso porque, pessoal, muitas das vezes haverá um contraponto, até mesmo uma contradição entre aquilo que está escrito no contrato e aquilo que foi declarado como vontade das partes. E o nosso roteiro de interpretação é buscar justamente uma solução para dizer o que é a real vontade das partes. E antecipo, a vontade é aquilo que é expressado pelo indivíduo. Ora, devo avaliar o contrato escrito, ou então buscar outras informações que mostrem o que as partes realmente pretendiam ao assinar aquele contrato. Está bem? Vejam vocês então que o objetivo da interpretação é recuperar a vontade das partes, encontrar aquilo que era a real vontade das partes naquela relação contratual. E para isso eu uso duas linhas de interpretação. Um elemento externo, que é o contrato escrito, e um elemento interno, que é a vontade das partes, muitas vezes expressada, por exemplo, durante as negociações, uma troca de e-mail e assim por diante. Seguindo aqui, pessoal, no nosso roteiro,
verificaremos a primeira grande regra a ser aplicada nesse contexto. Esta regra nos diz que a intenção das partes vale mais do que o texto escrito do contrato. A intenção, ela é superior àquilo que foi declarado por escrito no contrato. Vejam só, a intenção das partes, em confronto com o sentido literal da linguagem, com o texto do contrato, devem ser utilizadas em conjunto para solucionar conflitos, mas deve prevalecer a vontade. Por que deve prevalecer a vontade? Ora, porque o texto contratual nem sempre refletirá exatamente o que as partes queriam. Ou porque elas deram um Google, copiaram da internet, ou porque o advogado não compreendeu muito bem aquilo que as partes pretendiam. Ou seja, eu devo alinhar os dois conteúdos, a intenção das partes e o sentido da linguagem. Eu devo utilizar estas duas linhas buscando a interpretação, mas eu devo favorecer a intenção em relação ao texto do contrato, porque o vínculo contratual, segundo o princípio do consensualismo, surge da manifestação de vontade das partes. Está certo? E por mais que ela seja revelada num contrato, eu preciso me certificar se realmente a vontade das partes é aquilo que foi escrito no texto contratual. E se houver confrontamento, devemos fazer prevalecer o que era a vontade das pessoas e não o texto do contrato, pelas razões que eu já lhe apontei. Outra regra muito importante, a segunda regra importante para esse estudo, diz respeito ao comportamento das partes. E diz o seguinte: a maneira como as partes vinham se comportando em relação ao contrato revela muito da sua vontade e, portanto, deve ser utilizado como um meio, uma ferramenta relevante na interpretação dos contratos. A forma com a qual praticamos o contrato, cumprimos com um pagamento, entregamos um objeto, isso revela uma vontade e, portanto, isso deve ser considerado, inclusive, se o caso, afastando em detrimento do texto do contrato, porque a prática contratual revela costume, e costume é uma fonte do direito. Costume é a prática reiterada de um ato jurídico e sua aceitação como se regra jurídica fosse. O costume, então, pode revelar uma manifestação de vontade, que é a real vontade dos indivíduos num contrato, ou até mesmo alterar uma regra contratual, mesmo que tacitamente, por intermédio da conduta dos indivíduos. Por isso que é tão importante avaliar como as partes vinham praticando o contrato. Na seção de número 5, nos exemplos, eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês, tá certo? E, indico aqui o terceiro ponto, também essencial, que diz o seguinte: nós não vamos ficar apenas com o texto do contrato e com a vontade das partes. Não, nós deveremos considerar também outras linhas, mesmo que subsidiárias, de interpretação. A linha histórica, a linha sociológica, a linha econômica, ou seja, diversas outras abordagens que eu possa utilizar para interpretar uma relação contratual. Porque vejam, senhores, se o contratante é um advogado, e ele, como pessoa física, está contratando, imagina-se que ele tenha mais conhecimento jurídico para indicar uma vontade contratual numa cláusula, se o contratante fosse, por exemplo, um dentista, está certo? Então eu vou considerar a formação profissional desse indivíduo no momento de entender um pouco sobre a interpretação dos contratos, para avaliar a ambiguidade, a contradição, a obscuridade de uma cláusula contratual. Mas não é só isso. Eu devo levar em conta também o momento histórico que estamos vivenciando. Diante de uma doença, de um vírus que se alastra, pode ser que nós tenhamos em mente, olha só, um valor econômico avançado para o preço de um álcool de 70%, como esse que eu estou utilizando, não é verdade?
Esse momento histórico revela muito sobre a intenção das partes, a vontade real das partes com aquele contrato. E eu não posso ignorar isso. Eu devo ler o texto, eu devo buscar informações sobre a manifestação da vontade das pessoas com aspectos, das negociações, trocas de e-mail, trocas de mensagem de WhatsApp, o que seja, mas eu também devo levar em conta aspectos econômicos, históricos, sociológicos e assim por diante. São fatores que interferem demais na interpretação dos contratos. Então vejam, senhores, que nós estamos abordando tudo isso com o seguinte objetivo: 3 regras essenciais. Equilíbrio entre o texto e a vontade das partes. Mas se houver confronto, a vontade manifestada deve prevalecer sobre o texto. Com equilíbrio, mas é assim que a gente deve dizer. Segundo, a maneira como as partes vinham praticando o contrato diz muito sobre a sua vontade. E terceiro lugar, nós não ficaremos apenas com o texto e apenas com a exteriorização da vontade. Nós também buscaremos outras linhas, de interpretação, como essas que já foram mencionadas para os senhores. Está bem? Bacana, muito bacana. Em continuidade, e o último tópico desta nossa abordagem inicial, vamos verificar o seguinte: o nosso legislador, no Código Civil Brasileiro, não apontou um capítulo específico, não reuniu, não conjugou num título próprio ferramentas de interpretação. Ao contrário, o nosso doutrinador escolheu, no próprio Código Civil ou em legislações esparsas, indicar ferramentas de interpretação. Portanto, elas não são e jamais serão exaustivas. Devem ser aplicadas obrigatoriamente se previstas na lei. Mas não afasta a possibilidade da aplicação de outras regras de interpretação que estejam na doutrina ou mesmo, por exemplo, na legislação estrangeira. Está certo? O nosso Código Civil, de uma maneira específica, trouxe aqui em 4 artigos, 3 que já foram estudados por vocês e um que está sendo estudado na aula de hoje, em 4 artigos, regras legislativas sobre a interpretação dos contratos. No artigo 112, diz o Código Civil, a intenção prevalece sobre o texto. Foi o que eu acabei de dizer. Entre o contrato escrito e a vontade das partes, a vontade prevalece. Está certo? Este preceito foi adotado pelo artigo 112 do Código Civil. Isso se justifica. Nós usamos o princípio do consensualismo como uma regra absoluta na formação dos contratos. A vontade dos contratantes é muito valorizada na atualidade. Está bem? Segundo, a interpretação deve considerar a boa-fé e os costumes. Olha só, boa-fé e costumes. Nós devemos levar isso em conta para interpretar os contratos. Ou seja, de que maneira as partes habitualmente praticam o contrato. Ora, o hábito gera o costume, e o costume é uma fonte do direito, como eu já lhes expliquei. Deve ser levado em conta na interpretação dos contratos. E você sabe que o nosso Código Civil foi baseado num princípio geral da eticidade. A conduta ética deve prevalecer sempre que houver confronto entre ela e outra conduta que não a respeite. Por isso que a boa-fé deve levar também a interpretação dos contratos para um único sentido, o sentido ético. Portanto, se eu tenho 2 interpretações sobre a mesma cláusula de um contrato, qual delas deve prevalecer? Aquela que é mais adequada à boa-fé entre os contratantes. Está certo? Artigo 114 indica que negócios benéficos ou renúncia devem ser interpretados estritamente. Sobre negócios benéficos, veja o acórdão da Caixa de Ideias. Estude lá. Você verá que a fiança deve ser interpretada de forma estrita, estreita. Ou seja, ao dar interpretação a cláusulas de um contrato de fiança,
Eu não posso abrir demais os seus conceitos, não. Seus conceitos devem ser estreitados, porque ele é um contrato benéfico. O fiador não ganha nada sendo fiador. Também devemos aplicar o mesmo raciocínio para as cláusulas em que houver renúncia, ou seja, se uma das partes renunciar àquilo, né, que teria direito naquela linha, naquela cláusula contratual, a renúncia deve sempre ser interpretada de forma estrita. Por isso que eu digo sempre nas aulas, renunciar deve ser algo expresso. E quanto mais expresso e direto for, mais segura será a cláusula de renúncia. E por fim, o artigo 423 indica o seguinte: na dúvida, num contrato de adesão, eu vou favorecer o aderente, aquele que aderiu ao contrato, que aceitou as cláusulas prontas. Está bem? Então, o contrato de adesão se interpreta contra o estipulante, em favor do aderente, porque o aderente aceitou sem ter produzido o contrato e sem ter chances de negociar o conteúdo do contrato. Havendo dúvida, o favorece. Está bem? Nós encerramos aqui então o nosso primeiro encontro da unidade de número 5. Grande abraço, fiquem bem, pessoal!